Eu gosto muito de uma frase, que inclusão não é me chamar pra festa, é me chamar pra dançar. Sim. Vamos começar mais um bate-papo jurídico. Hoje eu estou aqui com a doutora Rebeca Barbosa e o assunto do dia é a invisibilidade da mulher com deficiência e dos cuidadores. Se é a tua primeira vez nesse canal, já se inscreve, deixa o seu like e compartilha este vídeo para que ele alcance mais pessoas. Doutora Rebeca, para quem não te conhece, se apresenta, por favor. Bom, obrigado pelo convite, Rafael. Obrigado. E eu sou advogada, atuante em direito da pessoa com deficiência, majoritariamente, mulheres, idosos, negros. Então, eu atuo bastante com minorias, até pela minha própria imagem. Para quem não sabe, eu tenho deficiência, então foi um caminho natural das coisas. Sim. E a própria vida me encaminhou para estudar sobre essa pauta e para ter interesse na invisibilidade da mulher com deficiência nas próprias políticas públicas de enfrentamento à violência doméstica ou a política pública no geral, né? Porque a política pública para a pessoa com deficiência no geral, ela é sempre voltada para a intervenção médica e a gente nunca é pensado na universalidade que existe em nós, né? A gente não é pensado para além das questões ligadas à deficiência. Então, é uma pauta que eu levo sempre muito para frente, sempre pensando que as pessoas precisam entender que pessoas com deficiência existem e existem demandas, assim como qualquer outro ser humano. Então, acho que é isso. Para quem quiser me acompanhar, eu faço um conteúdo bem diverso e, assim, um dos meus objetivos é que as pessoas enxerguem a pessoa com deficiência como uma pessoa que está vivendo naturalmente. Legal. E a senhora falou que advoga, né? A senhora pode falar um pouquinho quanto tempo? Eu advogo há 5 anos. 5 anos. Legal. 5 anos, na verdade, e mais outros 2, né? Que eu estudei para concurso, mas que a OAB estava lá engavetada. Aí, como eu sou um pouco kamikaze, louca da vida, quando chegou 2020, maio, no meio da pandemia, eu olhei e falei assim, não quero mais estudar para concurso, vou advogar. E aí comecei nessa loucura. Ah, muito bom, doutora. E quando a gente fala a respeito de pessoa com deficiência, naturalmente tem uma questão assim de um estigma social a respeito assim da funcionalidade da pessoa trabalhando, a respeito da autonomia. Como é que você vê esse cenário, doutora? Então, essa é a questão, né, da gente enxergar muito a pessoa com deficiência a partir da funcionalidade dela, tá exatamente ligado com o capacitismo que a gente tem, que é estrutural, que existe. E, assim, para quem não sabe, o capacitismo ele está muito ligado à maneira como a pessoa com deficiência é vista. Porque se a gente for pensar lá quando começou o desenvolvimento Homo sapiens, a pessoa com deficiência já existia lá. Sim. Só que lá ela ia prejudicar a sobrevivência do bando. Então, ela é naturalmente deixada para trás. Quando a gente evolui nesse histórico e pensa, por exemplo, no renascentismo, no homem vicuviano, é um homem perfeito, com medidas perfeitas. Sim. Então, de novo, a pessoa com deficiência não entra nesse parâmetro. Quando a gente vai pensar na Idade Média, a pessoa com deficiência ela é vista como um castigo para ela mesma ou pela própria família, um castigo de Deus. E aí, depois, quando a gente vai evoluindo, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial e tudo mais, você tem um boom das deficiências e aí você começa a estudar a pessoa com deficiência, mas existe o modelo pestalozziano, que é exatamente o modelo que impera hoje, que é o da caridade. Olha, precisamos de um assistencialismo, que eu sempre brinco que assistencialismo é diferente de assistência social, né? Sim. Então, esse modelo, ele impera até hoje, ele está muito ligado às coisas que a pessoa com deficiência não pode fazer, ou até mesmo pelo próprio modelo político, né? Pelo projeto político, e aí eu não estou falando de lado A, lado B, eu estou falando de um modelo social que exclui, porque é mais fácil você excluir pessoas com deficiência do que você pensar em como tornar as coisas mais acessíveis.
E quando você fala em assistencialismo, naturalmente a gente pensa sobre a questão de inserção no mercado de trabalho e tudo, né? Como você disse, independente de lado, né? A gente imagina que o nosso país ele fomenta algumas políticas públicas de inclusão, né? Como é que você vê isso na prática, doutora? Então, na prática, o que existe é que, embora exista uma fala aí, que eu até concordo em partes, de que é muito difícil você conseguir PCDs para a vaga, mas existe também um erro de interpretação das próprias empresas na lei de cotas. Porque não está dizendo que é a gente que tem que se adaptar à vaga, está dizendo que a vaga tem que ser compatível. Então, ou seja, você não pode colocar, por exemplo, uma pessoa com deficiência, que eu já atendi no meu escritório, que ele foi demitido porque trabalhava no banco, ele tem deficiência auditiva, e ele foi demitido porque ele não estava atendendo o telefone, mas ele não estava atendendo o telefone porque ele não estava ouvindo o telefone tocar. Sim. Então, a vaga tem que ser compatível. E até pelo próprio histórico de capacitismo, a gente tem a mania, as empresas, no geral, têm a mania de contratar uma pessoa com deficiência e mantê-la ali na mesma vaga. Isso é dado. As pessoas com deficiência entram numa empresa, trabalham e dificilmente você vai ver uma ascensão de cargo. Dificilmente você vai ver pessoas com deficiência em lugares de destaque, em cargos de chefia. E até é uma questão que eu trago. Quantas vezes você está acostumado a receber ordens de pessoa com deficiência? Você vai atacar isso? Porque é comum que as pessoas ataquem. Tá? Então, é um modelo que a gente precisa pensar. É o que eu falo. Falta de acessibilidade é, acima de tudo, um projeto político. E em cima do que você está falando, né? Não só os postos de decisão, mas falta representação da pessoa com deficiência na política, na mídia, enfim, em vários lugares, né, doutor? Sim. Dentro desse histórico, né, do capacitismo, existe várias pessoas que lutaram contra isso, e existe uma fala que é muito significativa, que é exatamente o nada sobre nós sem nós. Como que as pessoas estão falando de diversidade, de inclusão, sem chamar a pessoa com deficiência para dentro da discussão? E olha, o que você acha? E aí é que está o grande desafio da questão da pessoa com deficiência, porque é uma universalidade muito grande e são corpos diferentes, então a deficiência vai se manifestar de uma maneira diferente em cada um, então as necessidades ficam diferentes, mas a voz tem que ser única para todo mundo, e não única no sentido de as necessidades ou que cada um precisa de acessibilidade, porque isso pode mudar, mas a maneira como se escuta. Eu acho que a grande questão é que essa massificação que a gente vive hoje, no geral, faz com que as pessoas achem que a acessibilidade é só a rampa. E ela vai muito além da rampa. Eu sempre brinco que na própria lei brasileira de inclusão, a gente tem lá, né, as barreiras da pessoa com deficiência, os impedimentos, né? A barreira mais fácil e a mais difícil de se quebrar é a barreira atitudinal, que é a maneira como você trata a pessoa com deficiência. Legal. E você está falando a respeito de corpos diferentes. A gente está no mês do Outubro Rosa, né? E esse é um episódio que reflete isso daí. Vamos falar a respeito da mulher e das discriminações que a mulher com deficiência sofre, né? A gente pode colocar ali em 3 pilares, né? A discriminação de gênero, propriamente dita, né? A de ser pessoa com deficiência, né? E a questão da pobreza, que geralmente normalmente as mulheres já têm padrões remuneratórios piores do que os homens, e nesse caso com deficiência, normalmente tende a ser um pouco pior, né? Como é que você vê, então, esse combo aí, dessa tripla discriminação? Então, esse combo faz com que a mulher com deficiência esteja num lugar ainda mais de desvantagem em relação às outras mulheres. Por quê? A gente tem, se a gente for pensar, né, naquela questão da equidade, quando a gente pensa no muro, para quem é do direito, sim. do banquinho, do banquinho menor para quem é mais alto, Exatamente. do banquinho do meio para quem está lá mais ou menos, e do banquinho maior para quem é menor, eu falo que a mulher com deficiência, ela está ali atrás, porque, vamos pensar assim,
vamos lá, dentro de casa. A mulher com deficiência, naturalmente, ela vai estar, por exemplo, se a gente vai pensar em violência doméstica e familiar. A gente está pensando numa mulher que está ligada intimamente ao cuidador, porque muitas vezes ela vai depender dele para algumas atividades. Não estou falando que todas as mulheres com deficiência acontece isso, mas a maioria das vezes a gente observa uma codependência e aí a dependência financeira fica um pouco maior. Sim. Por quê? A gente tem que pensar também que pessoas com deficiência, tem uma pesquisa que diz que pessoas com deficiência têm, em média, R$ 2.000 a mais no orçamento doméstico. Então, essa vulnerabilidade fica ainda maior. E aí, quando a gente vai para fora da casa dela, né, a gente vai pensar na maneira como ela acessa a delegacia, por exemplo, que é o primeiro lugar que uma mulher vítima de violência doméstica vai. Eu sempre gosto de pensar, né? As delegacias estão preparadas para receber uma mulher surda? As delegacias estão preparadas para receber uma mulher cega? Não estão. Porque ela não vai prestar o depoimento dela da mesma maneira, ou até mesmo uma mulher com deficiência física, como eu sou. Até que ponto aquele relato dela vai ser invalidado porque existe uma visão quase assexuada da mulher com deficiência. Sim. Ou, você está exagerando. Porque se a gente for pegar na raiz do problema, está na própria construção da mulher com deficiência dentro dessa universalidade do feminino. Porque quantas vezes a gente vê a mulher com deficiência no lugar da construção do desejo? A gente não vê. E aí, esse lugar faz com que ela fique mais suscetível a ser vítima de violência doméstica. As pesquisas mostram que a gente tem 7 vezes mais chance de se envolver em relacionamentos abusivos e 90% de nós sofre algum tipo de violência. Entendi. E você entrou num ponto que eu ia comentar também a respeito dessa parte da sexualidade, maternidade, da feminilidade, né? Como é que você vê dessa forma, então, todo esse aspecto? Então, é importante a gente frisar que com a Lei Brasileira de Inclusão, né, o famoso Estatuto da Pessoa com Deficiência, para quem gosta desse nome, eu particularmente tenho lá minhas críticas, mas a gente tem que a pessoa com deficiência no geral, sendo mulher ou sendo homem, ela é capaz. E aí, óbvio que eu não estou falando que vão ter pessoas que não vão depender de alguma coisa, enfim. E aí a gente tem, né, mecanismos jurídicos para abarcar as pessoas que realmente não têm condições de tomar as decisões. A gente tem a curatela, né, o famoso processo de interdição, para quem gosta do nome antigo, para quem não tem condições de assumir nenhum ato da vida civil, né, nenhuma negociação. E a gente tem o Instituto da Tomada de Decisão Apoiada, que é exatamente, como o próprio nome diz, um apoio. Como isso funciona? A pessoa com deficiência, ela faz parte desse processo, por exemplo, de dizer para que ela precisa de ajuda. Por exemplo, ela precisa de ajuda para procedimentos financeiros. Então, se ela precisa de ajuda de procedimentos financeiros, ela vai ter ali 2 apoiadores, que eu gosto sempre de colocar 2 ou 3, porque na falta de um tem o outro, e aí você não sobrecarrega ninguém, para poder fazer esse apoio da pessoa com deficiência. Mas eu digo que, culturalmente, a gente não está preparado para isso, né? Mas é um instituto que existe, que ele precisa ser bem aplicado, né? Até o próprio advogado, no atendimento ao cliente, ele precisa entender que deficiência não tem nada a ver com capacidade. Sim, sim. Legal. E você falou a respeito de apoiadores, né? Numa fala anterior sobre cuidadores, né? Como é que você vê, então, como ficam essas pessoas que estão ali assistindo diretamente, apoiando diretamente essa pessoa com deficiência? Porque a gente sabe que a pessoa com deficiência, normalmente, ela já é um pouco invisível dentro da sociedade, e a minha impressão, né, minha sensação é que esses cuidadores, essa rede de apoio, é 100% invisível. Ninguém nota, ninguém se preocupa, nada acontece em relação a eles. Então, o que existe é que esse lugar de cuidado, ele acaba
assim, na maioria dos casos, sendo da mãe, porque existe um abandono paterno gigantesco em relação à pessoa com deficiência, e aí existe uma sobrecarga mental muito grande em cima dessas mães, né? E eu falo que a gente precisa pensar em políticas públicas para cuidar de quem cuida. Inclusive, tem uma tese que aí é o que eu chamo, né? A gente está aqui num podcast chamado do Bate-Papo Jurídico. Sim. E essa tese que eu vou falar aqui é a tese de pós-doutorado, de doutorado de uma amiga minha, que ela lançou um livro. Estou até fazendo merchan para ela de graça aqui, vou cobrar depois. Mas é muito interessante que ela fala da licença parental. Sim. E aí ela fala exatamente que essa mãe ela precisa de um tempo e de um suporte para que ela se acostume com a nova rotina que veio com o diagnóstico. E aí seria um benefício assistencial e a gente traria uma analogia para que do auxílio-doença, por exemplo. Se a pessoa tem uma doença, ela tem o tempo para se acostumar. Então, a gente traria essa analogia, né? Aí, o que acontece? Esse lugar ele fica descredibilizado e invisibilizado. Então, a gente tem um adoecimento dessas mulheres, né? E aí, outra questão que a gente pode trazer também é a própria questão dos autistas, né? Porque eu não falei desde o começo, mas autismo é deficiência também. Isso Sim. não é segundo fontes da minha cabeça. Estou falando isso porque várias vezes algumas pessoas me interpelaram. Ah, mas não é diferente. Não, quem está dizendo é a Lei Berenice Piana, que fala da política nacional voltada para o autismo. Está falando lá no artigo 2º que pessoa com autismo é pessoa com deficiência também, equiparada para todos os efeitos de lei. Então, ela vai acessar tudo aquilo que é garantido à pessoa com deficiência, a pessoa com autismo vai acessar também. Então, esse boom de terapias e tudo mais, essa rotina de terapias adoece uma família inteira, né? E a gente precisa entender que a maioria das pessoas são pobres, e não pobres no sentido de, tá passando fome. Não, mas existe um custo a mais que a deficiência traz, que não necessariamente todas as pessoas vão conseguir acessar todos os tratamentos possíveis, né? E aí a gente traz toda a questão do direito à saúde também, né? Que é uma área de atuação minha, né? Sim. Também, majoritariamente, dos planos de saúde, desse lobby que se faz. Em cima do que a senhora falou, né, a respeito do problema financeiro, né, que acaba acarretando ali, que tem um custo maior, é natural que, por exemplo, o cuidador, a mãe, por exemplo, abandone a carreira, né? Então, além da pessoa com deficiência gerar um custo maior ali, ainda tem essa questão de, normalmente, o cuidador ter que abandonar a carreira e sangrar ainda mais o orçamento doméstico, né? Exatamente. É onde eu falo que existe uma interseccionalidade nessa pauta da pessoa com deficiência e do direito da pessoa com deficiência, porque ali só nesse caso, por exemplo, um pai que abandonou o filho, vamos pensar que eles não formalizaram essa separação, esse divórcio, essa dissolução da união estável, e aí a gente vai ter que pensar numa pensão alimentícia. A gente vai ter que argumentar exatamente falando sobre essa necessidade maior desse filho ou desses filhos, né? E trazer isso como, olha, existe um custo, né? Se existe um custo, os dois vão ter que trazer para dentro. E essa mãe, aquela tese, né, do STJ, do lugar de cuidado da mãe. Então, Sim. a gente vai precisar trazer isso em voga na nossa peça, né, na nossa argumentação. Ou até mesmo o direito à educação da pessoa com deficiência, que também sobrecarrega as mães, porque essa falta de inclusão, falta do professor, do profissional de apoio, atrapalha, né, essa logística da mãe, porque pensa, aí você tem 4 horas para você ficar sem nada, e a escola liga, mãe, seu filho está dando problema, exatamente porque ela não quer pensar
numa inclusão de fato. E aí eu não tô falando que é fácil, eu não tô falando que é um problema. Eu não gosto nem dessa palavra problema, porque coloca a gente num lugar muito ruim, como se Sim, fosse uma coisa que você quer longe. Mas é uma questão uma que responsabilidade, né? traz uma responsabilidade maior. E é o que eu sempre falo. Que as pessoas com deficiência precisam ser vistas como seres humanos. Porque Sim. existe uma animalização do que a gente tem, né? De como a gente é visto. Eu Então, tenho um processo em curso, por exemplo, em cima do que você falou a respeito da mulher sobrecarregada e o abandono paterno, né? Ela formaram um casal, né? E tiveram um filho, esse filho é autista e por conta dessa situação ela precisou sair do mercado de trabalho para tomar conta do filho. E até então a família estava unida. Tiveram o segundo filho, esse segundo filho também é pessoa com autismo, né? E daí o que acontece? O marido não aguentou a situação e saiu do lar, largou da mulher, e ela hoje cria as duas crianças sozinha, recebendo uma pensão alimentícia, acho que não chega a um salário mínimo, e a gente está discutindo a questão da concessão do LOAS para as crianças, sabe? então, é aí que está a questão, né, que a gente estava até conversando nos bastidores, do quanto o INSS está preparado para interpretar o autismo como ele realmente existe. É que, na verdade, nesse caso, a vulnerabilidade está latente, né? Eu acho que não tem nem como não ver se você dividir um salário mínimo para 3 pessoas e pensar nos custos a mais que existem na pessoa com deficiência, que é até uma argumentação para aqueles advogados que querem atuar na área. Quando a gente fala em pessoa com deficiência, a gente tem que naturalmente trazer as necessidades da pessoa com deficiência, trazidas pela deficiência na nossa argumentação. Então, é necessário que a gente entenda, muitas vezes, da deficiência, é necessário que a gente procure, né, estudar aquela doença, aquela questão, estudar as barreiras, principalmente, que aquela questão traz, para que a gente explique para o juiz e despache. O poder do despacho é muito grande ali, porque dali você explica pro juiz, né, para o magistrado, aquilo que você precisa. Olha, está acontecendo isso aqui. E traz ele para a realidade, traz ele próximo ao processo. Legal. E a gente está num bate-papo jurídico, né? Como a senhora mencionou há um tempo, né? Como é que você vê, então, essa questão de direito à acessibilidade, inclusão, né? Porque, vamos dizer, nos últimos anos, a gente recebeu um certo holofote, né? Na mídia, a respeito da situação da pessoa com deficiência. Mas a senhora que trabalha com isso, né? Que está acostumada a lidar, como é que você vê, então, essa situação hoje no nosso país? Bom, vamos lá. Eu acho que existe muito para avançar ainda. Eu gosto muito de uma frase, que inclusão não é me chamar para festa, é me chamar para dançar. Sim. Entendeu? Porque a gente precisa deixar de chamar as pessoas com deficiência só para foto, para existirem, e trazer para o debate. E trazer para o debate vai dar trabalho, trabalho no sentido de, olha, vai ser difícil das pessoas quebrarem as barreiras do capacitismo, como eu falei, porque a gente está nesse lugar de invisibilidade. Então, não estou falando que isso vai acontecer daqui 10 anos. Talvez eu não veja isso acontecer, né? Mas eu acho que só o fato da gente estar discutindo cada vez mais, de a gente ter cada vez mais espaço para acessar isso, é muito importante. É muito importante que outras pessoas vejam pessoas com deficiência no lugar de poder, para que elas possam se encorajar também, para que não passem por situações, para que, por exemplo, a própria mulher com deficiência olhe para a Rebeca e fale assim, não, eu quero ser que nem ela, ou olha, ela consegue, se ela pode, eu também posso, entendeu? E eu acho que isso é para toda e qualquer pessoa com deficiência, mas como a gente está no Outubro Rosa, a gente está falando de mulher, eu acho que é importante a gente pensar na mulher com deficiência, nesse lugar que meninas com deficiência constroem, né? Nesse lugar da própria construção, né, da feminilidade dela, de entender que elas são mulheres como qualquer outras, que elas vão viver coisas como qualquer outras. Lógico que a gente tem outras barreiras, mas que é importante que a gente seja chamado cada vez mais
para a discussão, né, da política pública, da própria política pública de enfrentamento à violência doméstica ou de saúde feminina. É até uma crítica que eu faço no próprio fluxo de violência, a gente não existe. Sim. Não existe um preparo. Legal. E você mencionou novamente que a gente está no Outubro Rosa, a gente está falando sobre mulher, né? Como é que você vê, então, a sociedade, né, em relação não só ao capacitismo, né, com relação à mulher com deficiência, mas ao machismo estrutural? Porque daí a mulher com deficiência, ela tem que lidar com esses dois problemas de uma forma bem presente, né? Como é que você está enxergando isso nos dias atuais? Sim, a gente não discute isso, né? O homem não... Eu falo que é um problema até da criação masculina. Não é da criação masculina da família XYZ, é da criação masculina histórica, no geral. O homem não está preparado para esse lugar de cuidado que muitas vezes a pessoa com deficiência traz. Sim. Para esse lugar de cuidado de, por exemplo... eventualmente assumir mais tarefas domésticas ou assumir que, por exemplo, ele vai ter que assumir mais cuidados com o filho. Então, eu acho que esse machismo estrutural e até essa questão de, às vezes, lidar com perguntas indelicadas do colega, ou olha só, você está ficando com aquela menina, ou como é que é? Então, eu acho que o homem ele tem um pouco mais barreiras para quebrar. E eu falo que, de novo, aquela história do banquinho traz a mulher com deficiência lá para trás, porque a gente não discute pessoa com deficiência da mesma maneira como a gente discute racismo, como a gente discute homofobia, por exemplo. A gente não vê capacitismo sendo discutido de uma maneira séria, como deveria ser, como homofobia é, como racismo é. Porque a gente ainda naturaliza. E naturaliza até a maneira como a gente olha as histórias de superação. Eu tenho uma crítica muito grande quando a gente coloca pessoas com deficiência nesse lugar de, nossa... uma história de superação. Eu sempre brinco, se a gente tem que superar alguma coisa é porque alguém está colocando uma barreira. E eu acho que a mulher com deficiência ela precisa superar essa questão do machismo, né, e do capacitismo internamente primeiro, porque se ela se coloca num lugar... E eu não estou dizendo que é fácil, tá? É muita terapia para se fazer isso, porque é muito difícil você viver num mundo que diz a todo momento que você é menos. Mas que ela precisa se enxergar primeiro. E aí, a partir do momento que ela se enxerga, ela consegue fazer outras coisas. Mas esse processo interno é um processo muito difícil. Legal. E essa questão das mulheres com deficiência... sendo protagonista de movimentos sociais, né? Então, a doutora, por exemplo, né, uma liderança aqui na nossa região, né, atua com bastante firmeza na defesa dos direitos da pessoa com deficiência, né? Como é que você enxerga aí essa parte especificamente? Da mulher com deficiência? Da mulher com deficiência liderando. Bom, eu acho que as pessoas ainda têm um pouco de... Eu costumo sempre brincar que quando, por exemplo, eu entro no Uber e estou resolvendo as coisas, porque advogado sempre está no celular, né? Sim. A gente sempre está resolvendo alguma coisa. E aí o pessoal pergunta, mas o que você faz? Eu sou advogada e tal. Aí eu, mas você é advogada? Eu falo, advogada. Ela, mas se você consegue... E, de novo, a gente entra naquela questão, né? De deficiência não tem nada a ver com capacidade. Para quem não está vendo, eu tenho paralisia cerebral, então eu uso muleta, eu tenho mobilidade reduzida das minhas pernas, mas não tem nada a ver com aquilo que eu faço. Talvez, sei lá, se eu trabalhasse com... Se eu fosse, sei lá... Vamos pensar numa coisa que exige bastante trabalho braçal. Se fosse pintora, eu não conseguiria. Sim. Mas aí sim a gente entra naquele conceito de capacidade do direito previdenciário. Sim. Não tem nada a ver com as barreiras da deficiência. Porque se você for pensar no próprio conceito, né, de benefícios por incapacidade, você tem que ligar a atividade da pessoa com a escolaridade que ela tem, com a universalidade que ela é.
Porque o direito, ele é universal, né? A Sim. gente não consegue olhar uma única situação sem ligar infinitos pontos. E usando o seu exemplo, né, a senhora se graduou em Direito, né, acredito que fez a sua produção acadêmica ali, a sua monografia e tal. Como é que você enxerga, então, as pessoas com deficiência, em linhas gerais, acessando a universidade, tendo essas oportunidades que a senhora teve, por exemplo? Isso ainda é um problema geral, tá? Nível Brasil, porque as pessoas entendem que as regras do direito ligado ao direito à educação são regras limitadas ao à educação básica. E não, todas as regras garantidas no direito à educação, como professor de apoio, que é diferente de um acompanhante, por exemplo, para as necessidades de banheiro, o currículo adaptado, as atividades adaptadas, valem para todos os níveis de ensino. Então, a gente precisa entender que isso vai se ampliar. E esse boom de diagnósticos hoje, de novo, a gente precisa entender que a política pública precisa se preparar, porque essas crianças elas vão envelhecer, esses pais vão envelhecer, essas mães vão envelhecer. O quanto a gente está preparado para isso? Legal. Doutora, a gente combinou aqui de tomar um café junto, conversar meia horinha, né? A gente bateu o nosso tempo. Eu fico muito feliz da senhora ter vindo aqui, ter dado essa aula pra gente, né? Nos ensinado. E eu vou abrir o microfone para a senhora se despedir. Bom, obrigada, Rafael, pela oportunidade. E o recado que eu quero deixar aqui é que outras meninas, outras mulheres que se viram em mim possam superar as barreiras existentes dentro delas e fazer com que a vida delas ande. E fazer com que Tem uma frase do Emicida que eu gosto muito, sou doida no trabalho do Emicida, fazer com que as minhas mazelas me definem é o pior dos crimes, é dar troféu pro Natal Quase e fazer a gente sumir. Então, que a gente exista para além das questões que o nosso corpo traz, que a nossa cor traz, que a nossa história traz. Porque cada um está nessa vida, né, nesse mundo, para trazer uma história. Então, que a gente possa superar a nossa própria história e dizer que está diferente, que pode ser diferente. Eu não estou dizendo que o caminho é fácil, não, mas o caminho a gente só faz caminhando. Então, acho que é isso. Obrigada. Então é isso, por hoje é só. Siga as nossas redes sociais, se inscreve neste canal, acompanhe o nosso trabalho e até o próximo episódio.